Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Desde já, quero pedir que você se inscreva no canal e deixe também o seu gostei. Nesta aula de hoje, nós iremos finalizar o conteúdo de operações com conjuntos. Na primeira aula sobre operações com conjuntos, nós falamos sobre operação de união e intersecção. Nesta aula de hoje, nós iremos falar sobre diferença e complementar. Não saia daí que eu tenho certeza que você aprenderá tudo sobre esse conteúdo. Operação de diferença. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, ou seja, os elementos que só têm em A, mas não têm em B. A representação é feita por A menos B. Exemplo: considere os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 3, 4 e 5. Qual a diferença entre A e B? A e B será os elementos que estão em A, mas não estão em B, ou seja, serão os elementos 1 e 2. Estes elementos não estão no conjunto B. Qual a diferença entre B e A? B menos A será os elementos 4 e 5. Agora são os elementos que estão em B, mas não estão em A. Repare o seguinte, pessoal. Para o caso da diferença, não é necessário que o segundo conjunto seja subconjunto do primeiro. Nesse caso aqui, não é necessário. Complementar. Dados dois conjuntos A e B, tais que A esteja contido em B, aqui ó, A é subconjunto de B, chama-se complementar de A em relação a B, o que falta em A para se igualar a B. Representa-se por C, o Azinho aqui em cima e o B aqui embaixo. A complementar é um caso especial de diferença entre conjuntos que tem como condição que o primeiro conjunto seja subconjunto do segundo. Exemplo: dados dois conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B igual a 1, 2, 3, 4 e 5, determine a complementar de A em relação a B. A complementar de A em relação a B são os elementos que faltam em A para ficar igual ao B, já que o B é um conjunto maior, possui todos os elementos de A e mais alguns elementos. Então, a complementar de A em relação a B é 4 e 5. Dados dois conjuntos A igual a 3, 4 e 6 e B 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e C 2, 4, 5 e 6, determine C menos B. Repare o seguinte, pessoal. Ó. Ele pediu a diferença de C menos B. Repare, pessoal, que B está aqui primeiro. Ó. Mas o que você vai olhar são os elementos de C. Tá? Você não vai olhar para esse primeiro conjunto, porque a diferença é entre C menos B. Então, a gente começa sempre olhando do conjunto que você quer encontrar a diferença. Então, o primeiro conjunto aqui é o C menos o B. Vamos ver. Então, para pertencer à diferença, o elemento tem que estar neste conjunto e não estar no de cá. Vamos ver. O 2 está no C, também está no B, não pertence à diferença. O 4 está no C e também está no B, não pertence à diferença. O 5 está no C, também está no B, não pertence à diferença. O 6 está no C e também está no B, então não pertence à diferença. Então, nesse caso, a diferença de C menos B vai ser o conjunto vazio. Próximo. Qual é a diferença entre B menos C? Como aqui o B apareceu primeiro, nós iremos olhar sempre para os elementos de B. B menos C. O 1 está em B, não está em C. Então, pertence à diferença.
O 2 está em B, está em C, não pertence à diferença. O 3 está em B, não está em C, então pertence à diferença. O 4 está em B, está em C, não pertence à diferença. O 5 e o 6 também estão em C, então não pertence à diferença. Então, nesse caso aqui, ó, o conjunto será 1 e 3. Agora, queremos encontrar B menos A. Então, sempre olhando para este conjunto. Queremos os elementos dele que não estão neste primeiro conjunto. Então, é B menos A. 1 está em B, não está em A, então pertence à diferença. O 2 está em B, está em A, não pertence à diferença. O 3 está em B, está em A, não pertence à diferença. O 4 está em B, também está em A, não pertence à diferença. O 5 está em B, não está em A, então pertence à diferença. O 6 está em B, também está em A, não pertence à diferença. Então, o conjunto B menos A é 1 e 5. Agora é A menos B. Vamos olhar para esse primeiro conjunto. A menos B. 2 está em A, está em B, não pertence à diferença. 3 está em A, está em B, não pertence à diferença. 4 está em A, está em B, não pertence à diferença. 6 está em A, está em B, então não pertence à diferença. Então, a diferença entre A menos B é o vazio, tá? Que você pode representar assim ou com a bolinha cortada. Agora nós queremos a complementar de A em relação a B. Complementar de A em relação a B. Ou seja, o que falta nesse conjunto A para ficar igualzinho ao B. Vamos ver. Ele tem o 2, ele tem o 3, ele tem o 4 e ele tem o 6. O que é que está faltando aqui no A para ficar igualzinho ao B? Está faltando o 1 e está faltando também o 5. Então, ó, a complementar de A em relação a B é o 1 e o 5. Complementar de C em relação a B. Agora é o que falta em C para ficar igual ao B. O C tem o 2, que o B também tem. Tem o 4, que o B também tem. Tem o 5, que o B também tem. E tem o 6, que o B também tem. Quem está faltando aqui ao C para ficar igual ao B? O 1 e o 3. Vamos agora encontrar A menos C. São os elementos que estão em A e não estão em C. 2 está em A, está em C. 3 está em A, não está em C, então pertence à diferença. 4 está em A, está em C, não pertence à diferença. 6 está em A, está em C, não pertence à diferença. Então, vamos eliminar aqui esse e finalizar. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Não esqueçam de deixar o seu curtir. Compartilhe com seus amigos, colegas, todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.